Olá, turma. Meu nome é Lara Carletti, eu sou professora aqui na UFVJM do curso de Pedagogia e vou acompanhar vocês no módulo 3, que é o módulo de Gestão Escolar, Diversidade e Direitos Humanos. Bom, para começar essa conversa, eu trouxe para vocês aqui um trechinho de um poema que eu gosto muito, que é o Elogio da Dialética, que é um poema do Bertolt Brecht, que foi um dramaturgo e poeta alemão. Ele diz bem assim: a injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos a 10.000. O poder apregoa, as coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz além dos que mandam. Mas quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro, não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. De quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. Bom, por que eu trouxe esse trechinho desse poema aqui para vocês, para a gente começar essa discussão, gente? Justamente porque chamar a atenção, né, de vocês para o nosso papel ético e o nosso compromisso, né, enquanto educadores e enquanto gestores na construção de uma escola, né, mais justa e de uma sociedade também mais justa, menos opressora, apesar dos muitos limites, né, que existem socialmente em uma sociedade que é, né, profundamente excludente. Obviamente, a gente entende que a escola, que a gestão escolar não vai conseguir mudar, não vai conseguir sozinha transformar tudo, né? Mas já dizia o Paulo Freire que a educação, se ela não consegue transformar a sociedade, sem ela tampouco nada vai mudar. Bom, eu trago isso aqui para vocês, né, com um pouco, pode parecer um pouco ingênuo, né, mas eu gosto de pensar que é um pouco de esperança, que deve orientar então o nosso trabalho. Bom, então a questão que orienta aqui o nosso módulo é: como pensar uma gestão efetivamente democrática que respeite as diversidades e fortaleça os direitos humanos? Bom, essa é a grande questão, né, gente? A gente vive num mundo cada vez mais, né, complexo, né, com muitas demandas, com muitos conflitos também de muitas ordens, e pensar essas questões hoje é cada vez mais difícil, mas também, como eu disse, cada vez mais necessário. Então, aqui nessa aula gravada, eu vou pontuar algumas coisas que a gente vai discutir lá depois na nossa aula síncrona, né, que vai acontecer no mês de setembro. Bom, o que a gente sabe, gente? A gente sabe que a escola, né, as instituições existem nessa sociedade, todas elas, com um objetivo. O objetivo da instituição escolar é socializar, né, o conhecimento historicamente produzido, né, pela humanidade, o conhecimento, a cultura, as artes, né? Então, a escola, ela tem esse objetivo central. É também formar, né, para o mundo do trabalho e também formar cidadãos críticos, né, formar atitudes e formar valores, né? Só que a gente também sabe que essa finalidade, né, da educação, né, esse objetivo, né, vocês como gestores estão trabalhando lá esse objetivo, essa finalidade da educação, fazendo o quê? Organizando então, né, o contexto escolar, organizando os recursos que vocês têm em termos de materiais, infraestruturas, professores, né? Vocês estão organizando para então, né, conseguir produzir isso, né? E como a gente produz essa finalidade então da educação, né, considerando a questão dos direitos humanos e a questão das diversidades e especialmente, né, que é o enfoque também desse curso, a questão do público-alvo da educação especial, né? Como é que eu promovo essa gestão também que é inclusiva, né? Mas, né, é importante a gente chamar a atenção que esse objetivo, né, educacional que a gente tem, apesar dele estar colocado lá na Constituição, na LDB, né, a gente entende que a escola, ela é também um espaço de disputa, né? Então, há muitos elementos no senso comum que buscam o tempo todo confundir, né, especialmente essas concepções de diversidade e direitos humanos, né? São temas que muitas vezes são polêmicos e eu convido vocês a gente pensar um pouco sobre isso aqui nesse módulo.
Bom, então o que a gente vai explorar um pouquinho aqui nessa aula? A concepção de direitos humanos, de diversidade e de gestão democrática, né? A gente vai fazer isso, como eu disse, de forma mais panorâmica e depois, lá na nossa aula síncrona, a gente vai ter mais tempo para aprofundar, para levantar questões e reflexões. Bom, o que a gente entende como direitos humanos, gente? É importante a gente ter em mente que direitos humanos é uma categoria de direitos básicos, né? São direitos básicos assegurados a toda e qualquer ser humano, não importando classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer variante que possa diferenciar os seres humanos, né? Então eu estou falando de direitos que, pelo fato de eu nascer ser humano, né, que são direitos básicos, né, são naturais e universais. O que significa isso? Que o fato, então, de eu nascer ser humano, né, para todos os seres humanos, né, eu tenho esses direitos, né? O que é esse direito? São direitos básicos, direitos fundamentais de você viver com dignidade, que é um conceito central de quando a gente trabalha com direitos humanos. Então, ainda que muitos elementos sejam discutidos no senso comum, como direitos humanos, direito de bandido, a questão não é essa para os direitos humanos, a questão é que todas as pessoas, elas têm direitos fundamentais, então não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém, mas que todos tenham direito ao mesmo sistema de justiça, por exemplo, né, nesse exemplo aqui no senso comum aparece muito, certo? Então é importante a gente ter isso em mente aqui. E os direitos humanos, né, eles não são bem um direito específico, né? A gente está tratando, na verdade, de um conjunto de direitos que foram sendo conquistados historicamente, né? Eles não caíram do céu, né? Não se chegaram aqui e deram, né, esse conjunto de direitos que a gente tem, né? A gente depois vai trabalhar um pouquinho que a gente tem gerações de direitos, né? Que ao longo do tempo a sociedade, então, organizada, lutou, né, e conquistou vários direitos, né, como os próprios direitos civis de ir e vir, os direitos políticos, o direito, por exemplo, de participar, né, democraticamente da política, o direito de votar, que era apenas para os homens, por exemplo, e não para as mulheres, né? Então a gente foi ao longo do tempo, né, lutando, né, para adquirir esse conjunto de direitos, também os direitos sociais, né, que estão relacionados a questões econômicas e acesso, né, por exemplo, à educação, à saúde, dentre outras coisas, né? E aí cabe a gente frisar a questão do direito à educação, que depois a gente vai trabalhar mais também. Então, um marco histórico dos direitos humanos é a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não que isso não tenha sido discutido em outros momentos antes, não, tá, gente? Foi sim. Mas a gente coloca como um marco aqui, porque essa declaração ela foi organizada aí pelas Nações Unidas no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem os horrores lá, né, do nazismo e o processo do, né, o Holocausto, né, com a morte de milhões de judeus, né, que partia, né, principalmente da ideia, então, de que existia uma raça superior, né, e que todos que não se enquadrassem nesse perfil, né, não poderiam ser exterminados, né, como acabou acontecendo com os campos de concentração. E aí eu chamo a atenção para vocês, eu trouxe até aqui um cardzinho, depois eu vou passar o link aqui para vocês, de algumas publicações, né, do MDHC, que vem discutindo vários fatos interessantes sobre a questão dos direitos humanos na América Latina. Então, quais foram as primeiras pessoas que foram levadas para os campos de concentração, né? Justamente as pessoas com deficiência, certo? Então, só para a gente lembrar disso aqui, né? Além disso, né, vários relatos também indicam, né, que as pessoas com deficiência também foram, né, utilizadas mesmo nesse sentido para experiências, né, enfim, dentre outras coisas. Não só, né, claro, as pessoas com deficiência, mas as demais pessoas. Então, a gente vê uma grave violação aqui dos direitos humanos, né, que distingue quem tem que viver, quem não merece viver, né, quem merece fazer parte da sociedade e quem não merece fazer parte da sociedade.
Bom, então, a partir dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, vários tratados foram sendo criados, outras declarações também, né, que vários países foram se tornando signatários dessas declarações, né? O Brasil, por exemplo, é hoje signatário dessa declaração, e isso significa, né, quando um país é signatário, que o país ele precisa criar uma legislação própria para atender, para dar conta daquela legislação ali que está colocada, né? Como no caso aqui a Declaração dos Direitos Humanos, que vai frisar aí vários pontos, né, de defesa, né, da vida com dignidade das pessoas em diversos aspectos, desde a liberdade política, a liberdade de imprensa, a questão do acesso, né, à educação, à saúde, né? Ou seja, questões de vida digna efetivamente, né? Bom, no Brasil, né, a gente, nesse período, né, do pós-Segunda Guerra para cá, é importante a gente também frisar que a gente viveu o período da ditadura empresarial militar entre 64 e o final da década de 80, né? Então a gente teve 21 anos de ditadura aí, em que é um momento, né, em que efetivamente os direitos humanos eles, né, são negados, né? Então a gente tem uma infração direta de direitos humanos durante o período ditatorial, como vem indicando várias pesquisas, né? E o próprio trabalho de memória desse período, certo, gente? Então, é com a Constituição Federal, em 88, né, que também a partir de toda uma construção democrática desse período, em que a gente pode dizer, né, que a gente tem o reconhecimento da dignidade, né, da pessoa humana e dos direitos ampliados aí de cidadania. Ainda que, novamente, né, estar no documento não garante efetivamente nada, né? Então, a gente tem muitos limites na execução disso. Mas bem, né, em termos de documento, a gente considera aí a Constituição Federal também como um marco nesse sentido, né? E aí, lembrando a vocês, né, que a gente tem aqui também na Constituição, né, a questão do direito à educação, que está colocado lá, e também, né, a partir daí a gente marca essa questão do reconhecimento das diferenças e das diversidades, né, o que foi sendo trabalhado e ampliado a partir de outras, né, legislações e programas que ganham mais especificidade, inclusive, a partir da década de 2000, que a gente começa a ter um conjunto de programas mais voltado para a questão das diversidades. E aí chegamos no ponto da diversidade, né? Que, novamente, eu vou pincelar aqui com vocês, né? Diversidade, gente, quando a gente fala do conceito de diversidade, a gente está tratando de uma multiplicidade de sujeitos que vão estar lá na escola, né? Então, estou falando de homens, mulheres, estou falando de trabalhadores, trabalhadoras, estou falando de negros, brancos, estou falando de adolescentes, estou falando de imigrantes, estou falando de pessoas com deficiência também, ou seja, estou falando de todos os seres humanos concretos dessa realidade aqui, todos os sujeitos sociais e históricos, né, que estão colocados aqui. Então, quando eu falo de diversidade, reconhecer e valorizar que há diferenças, né? E essas pessoas, apesar das diferenças sociais, né, entre grupos e pessoas, né, todos são sujeitos e têm os mesmos direitos humanos que a gente estava comentando ali anteriormente, né? Então, a gente está falando, se eu falo em uma gestão, em uma educação que valoriza, então, os direitos humanos e a diversidade, eu estou falando de uma gestão que vai, então, valorizar, né, e vai considerar também as diferenças, né, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, as questões de orientação sexual, a questão da inclusão das pessoas com deficiência, entre outras questões, né? Lembrando também, gente, que diversidade é uma construção histórica e social, certo? Então, é preciso a gente lembrar também que a diversidade, ela possui várias camadas, né? Então, o sujeito, ele pode ser por exemplo,
Ser uma mulher branca, né, como eu, nessa sociedade é uma coisa. Ser uma mulher branca com deficiência é outra coisa. Ser uma mulher branca com deficiência com recursos é outra coisa. Sem recursos é outra coisa. Da mesma forma que ser uma mulher negra com deficiência é também diferente de ser uma mulher negra com recursos, né, e que é diferente de ser uma mulher branca com deficiência nessa sociedade, certo? Então, a gente tem várias camadas, na verdade, né, que precisam ser consideradas. Né? Então, quando a gente fala da questão da diversidade e da questão dos direitos humanos, certo? Então, a pessoa não é só aquilo, né? Mas tem vários elementos aqui e consubstanciam o quanto ela tem acesso ou não aos direitos, né? O quanto eles são ou não negados efetivamente a essas pessoas. Bom, então, gente, por que, né, que a gestão escolar ela tem que se preocupar em fomentar a diversidade e os direitos humanos? A partir da década de 2000, a gente tem um conjunto de documentos que vão falar sobre educação e direitos humanos, sobre a questão da diversidade e a importância da escola estar atenta a isso, né? E aí eu pergunto a vocês, por que não seria função da escola e da gestão discutir sobre diversidade e direitos humanos? Se essas são questões que permeiam sim a escola enquanto instituição social, certo? Então, é na escola que a gente vê racismo, é na escola que a gente vê capacitismo, é na escola que a gente vê homofobia, né? Também, né? Porque a escola é uma instituição social que é perpassada por tudo isso. Então, na escola, a gente também precisa discutir sobre isso, né? Então, a questão que eu estou tentando, né, levantar reflexão para vocês é como é que a gente pensa, então, né, a gestão da escola, considerando que a gente precisa fazer isso, né? Por quê? Né, o primeiro ponto, por óbvio, né, a gente é uma função, né, ética e um compromisso social de nós enquanto educadores e gestores, né, combater os preconceitos, combater o capacitismo, combater o racismo, combater a homofobia. É importante ensinar a inclusão e o respeito aos direitos humanos, né, e também essa formação crítica e cidadã, né, entendendo principalmente que a escola não é apenas um espaço para formar, né, pessoas para o mercado de trabalho, né, e também tem essas funções, né, é importante que a gente, né, considere esses elementos. E não estou falando com vocês aqui que é fácil, não é mesmo, né? São muitas demandas, especialmente vocês, né, como gestores, né, ou futuros gestores, a gente sabe que as demandas burocráticas, elas são gigantes, né? Mas a questão é a gente refletir, bom, será que o que mais eu consigo trabalhar? Como que eu consigo discutir esses elementos? Olha, a partir desses problemas que eu tenho aqui da minha realidade, dessas questões que estão aparecendo, como é que eu consigo avançar nesse sentido, né? Hoje eu vou pontuar umas coisas, mas na aula síncrona a gente vai discutir algumas estratégias, né? Ideias, né? Na verdade, para a gente pensar, viu, gente? Porque não tem receita pronta. Infelizmente, não existe, né? Bom, e outra coisa que a gente precisa considerar é que, bom, gente, a gente tem uma Constituição, uma LDB e todo um aparato jurídico que nos diz que a escola tem que promover, sim, os direitos humanos e as diversidades, né? E como fazer isso, né, como eu estava dizendo, que são as grandes questões, né, e é por isso que a gente precisa ter cada vez mais espaços de diálogo, né, de discussão sobre isso. Bom, então a gente está falando, gente, da necessidade de uma escola que vai considerar as diferenças, considerar as diversidades, que garanta uma formação crítica e livre aos estudantes, que garante também liberdade de ensino aos professores, isso também é importante, e que seja efetivamente para todas e todos, né? Inclusive, nesse nosso caso, né, especialmente nesse curso para as pessoas com deficiência. E aí é importante a gente pensar também no compromisso, né, de produzir uma escola anticapacitista, né? Lembrando, gente, que capacitismo, né, que é um termo que nem é tão utilizado assim, mas que tem ganhado mais expressividade mais recentemente, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de um preconceito relacionado à capacidade, certo? Então, é um tipo de
preconceito, principalmente, né, especialmente direcionado às pessoas com deficiência, que está baseado na ideia de comparar a capacidade, né, dos corpos com deficiência dos corpos sem deficiência, né? Então, como é que eu penso um projeto de gestão da minha escola, né, que é anticapacitista? Né? Porque o que significa efetivamente ser uma escola inclusiva, né? Como é que eu estou pensando efetivamente a inclusão das pessoas com deficiência? Como é que eu estou coordenando para evitar, por exemplo, bullying, para evitar preconceitos, né, com essas crianças e adolescentes dentro da escola, né? Qual tem sido a minha conduta, né, quando alguns eventos acontecem? E antes disso, como é que eu tenho levantado essas discussões lá na escola? Será que meus professores estão sabendo o que é capacitismo? E assim, eu digo isso para vocês, gente, que aqui na universidade eu sempre lecionava a disciplina de educação inclusiva especial e sempre que a gente começava, você sabe o que é capacitismo, né? Eu acho que dos últimos 6 anos, talvez nas turmas mais recentes eu tenha ouvido mais que os alunos estão sabendo o que é, mas ainda é muito pontual, então a gente precisa discutir sobre isso, certo? Lá na nossa aula síncrona a gente também vai trazer um pouco mais elementos sobre isso. Bom, e aí a gente está discutindo o que então nesse módulo? A gente tem a questão da gestão escolar, da diversidade e direitos humanos, certo? Então eu estou falando da importância da gestão dessa escola considerando todos esses aspectos que a gente pontuou aqui. Mas, bom, aí a gente está falando do como, né? Que são as dificuldades. Mas uma coisa a gente já precisa de antemão saber: como é que eu vou defender uma escola diversa, inclusiva, sem democracia? E aí a gente vai entrar num outro ponto que é a gestão democrática, certo? Bom, se é uma escola que tem que valorizar o diálogo, a participação, a formação crítica, não dá para ser uma escola autoritária, né? E aí, gente, a gente tem que pensar o que acontece, né? Muitas vezes eu imagino que vocês, os que já são gestores, né, talvez olhem a gestão democrática e pensem, nossa, que sonho, né? E assim, realmente é muito difícil, né? Lidar com pessoas, né, com uma dinâmica de trabalho cada vez mais intensa nessa sociedade, que os professores têm cada vez jornadas cada vez mais extenuantes, né? Problemas de financiamento, dentre outras coisas, né? Isso vai fazendo com que as pessoas se cansem em alguma medida, e o trabalho da gestão nesse sentido de liderar a organização disso tudo para conseguir, né, desenvolver projetos, isso é realmente muito complicado. A gestão democrática, ela é uma proposta que ela nasce ali no início da década de 90, né? Junto com a questão, né? Nasce no Brasil, né? Ali no início da década de 90, junto com a própria discussão da Constituição no período de redemocratização. O que a gestão democrática vai dizer para a gente na educação? Que bom, que a escola, né, como esse espaço de formação crítica e cidadã, ela também precisa ser gerida de forma democrática. O problema é que a gente tem um histórico patrimonialista, uma cultura patrimonialista e autoritária muito forte no Brasil. Certo? Então, a dinâmica democrática, não só na escola, ela é muito limitada, muito complicada. Porque se a gente for parar para pensar, a própria lógica da democracia nessa sociedade capitalista, ela também é limitada, né? Mas ela é uma proposta, uma ideia, né, de gestão da escola em que eu vou considerar efetivamente as pessoas que estão participando ali, que fazem parte, na verdade, da escola, né, não apenas como espectadores da minha gestão, mas como partícipes, como agentes da minha gestão. Né? Então, na verdade, a gestão democrática ela não é só um formato de gestão, mas ela é uma mudança completa de perspectiva sobre a cultura e sobre a gestão escolar, certo? Então, por isso que às vezes parece, né, romântico, né? Porque a gestão democrática ela está centrada, né, essencialmente na participação e na autonomia.
certo? E aí, como que eu vou fazer isso na escola, né? A gente tem um conjunto de mecanismos de gestão democrática, né, que são colocados como importantes, como fundamentais. E isso, gente, tá lá nos planos nacionais de educação, tá também lá na LDB, né? Então, são mecanismos como a eleição de diretores, que é uma coisa que a gente vê que hoje a gente está caminhando um pouquinho, mas olha, né? Da LDB para cá, quanto tempo já passou, né? E aí a gente ainda está nesse impasse. Há quanto tempo a gente já redemocratizou e muitas vezes, né, a gente tem limites para fazer isso. Claro que cada lugar tem uma circunstância específica, né? Mas é uma estratégia, né, de gestão democrática. Outros são os conselhos, né? O conselho de classe, o conselho escolar, né? O conselho escolar, ele tem uma função, né, muito importante. O problema, né, ele faz essa ponte direta, né, da comunidade, dos pais, das famílias, né, pais e mães das famílias com a escola. A grande questão, o grande problema é que muitas vezes o conselho acaba ficando muito proforme, mas ele é um mecanismo importante. Como é que, por exemplo, o conselho escolar ele poderia estar ajudando a escola a pensar essa proposta mais diversa, mais inclusiva, né? A gente tem as associações de pais e mestres, né? Em alguns lugares tem esse nome, em outros tem outro. A própria elaboração do projeto político-pedagógico da escola, os grêmios dos alunos, né? Então, esses são alguns dos mecanismos, né, de gestão democrática, que a gente vai discutir também lá melhor na aula síncrona, né? A depender também das demandas, né, que vocês nos apresentam. Mas é importante, né, a gente frisar que a gestão democrática ela é uma espécie de utopia necessária. Já dizia o Vitor Paro, que é um importante, acho que o pesquisador mais importante sobre gestão democrática atualmente no Brasil. E ele vai dizer, né, que a gente precisa colocá-la como uma utopia, né, porque vejam, né, a gente pensar que a gente vai conseguir, né, fazer esses conselhos funcionarem, as pessoas realmente participarem, né? Hoje, como é que a gente fala para os pais e mães dos nossos alunos para serem mais ativos na escola, se essas pessoas também estão cansadas, trabalhando cada vez mais, sem tempo, e o tempo que elas têm que estar lá participando ativamente da escola. Mas é isso mesmo, o problema é que a gente vive numa sociedade que tem muitos entraves efetivamente para promover a participação, né? Nós somos seres humanos, não adianta a gente ficar romantizando também a realidade, mas como é que eu consigo fazer isso apesar de tudo isso? Porque se a gente só fala assim, não tem jeito, então a gente já foi vencido, né? Então, o Vitor Paro ele vai dizer assim, que se a gente quer uma escola realmente transformadora, a gente precisa transformar a escola que a gente está agora, né? Ela não vai mudar, a sociedade não vai mudar da noite para o dia. Então, a gente precisa, dentro dos nossos limites, tentar, né, estimular esses espaços participativos, né, levantar as discussões necessárias que a gente tem discutido aqui e, efetivamente, não é só levantar, é fundamentar, né, o nosso trabalho de gestão, o nosso trabalho de docência a partir dessa perspectiva, considerando, respeitando e incluindo, né, as diversidades e os direitos humanos. Bom, o Vitor Paro e outros autores vão dizer que essa utopia ela reverbera, porque quando a equipe da escola ela realmente está entendendo que a gestão está dedicada em desenvolver projetos desse tipo, que isso acaba contagiando em alguma forma a equipe da escola e também os alunos que passam também a estarem mais motivados em relação a isso. Bom, então convido vocês na nossa aula síncrona para a gente discutir um pouco mais sobre alguns desses elementos e também a gente comentar algumas estratégias, né, à luz de alguns estudos de caso também, algumas estratégias inclusivas e democráticas para uma gestão anticapacitista, certo? Uma gestão que valorize as diversidades de direitos humanos e que também, né, seja essencialmente anticapacitista. Bom, aguardo vocês lá então.